E aí, Júlia, tudo jóia? Boa noite, Boa noite, bom sempre estar aqui com você, tudo bem? obrigada, com você também, prazer. Gente, esse é o Romani. O Romani É hipnólogo ou hipnotista? Qual que é a diferença? Ó, hipnotista quem faz hipnose, hipnólogo quem estuda e faz hipnose, hipnoterapeuta quem trabalha com hipnose com terapia. Mas para mim, eu faço hipnose, eu estudo e faço hipnose, eu também faço terapia, do jeito que chamar tá legal. E o Romani é psicólogo, tem pós em neuropsicologia e ele é criador da hipnose transformacional. Legal, Júlia, obrigado E pela apresentação. é isso aí, né? E para quem não me conhece, eu sou psiquiatra. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a hipnose para tratar os vícios. São as dependências, né? Mais ou menos a mesma coisa. Mas antes de falar da hipnose para tratar o vício, eu queria que o Romano explicasse para a gente o que é a hipnose transformacional. E aí, quem quiser ir fazendo perguntas para o Romani também pode fazer sobre a hipnose. Legal, Júlia. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E pessoal, vocês que estão assistindo a gente aqui, deixa o coraçãozinho nessa live. Se você está assistindo no gravado também, chegou depois, já deixa o coraçãozinho para esse conteúdo chegar a mais pessoas e a gente ajudar, talvez, ou alguém que tiver algum tipo de dependência, algum tipo de vício, esse conteúdo com certeza vai poder ajudar. E também para trazer clareza para outras pessoas que possam conhecer alguém, mesmo que você não tiver dependência. Todo mundo conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então, deixa o coraçãozinho. Vai nesse aviãozinho, sabe esse aviãozinho que tem aí no cantinho? Manda para pelo menos uma pessoa. Vou fazer isso agora. Manda para pelo menos uma pessoa que vai vir aqui, beleza? Vou enviar aqui para uma pessoa. Pronto. Manda para uma pessoa também. Pessoal, então, falando um pouquinho sobre como funciona a hipnose transformacional, como a Júlia falou, meu nome é Romani, a minha paixão é desenvolver pessoas, é desenvolver principalmente por dentro. Aqui, a hipnose transformacional, ela veio de uma junção de um monte de coisas da psicologia, de neurociência, de programação neurolinguística, de coaching, de vários conceitos diferentes, por exemplo, hipnose clássica, hipnose ericksoniana, para enxergar a hipnose como estilo de vida. E desde sempre, assim, desde muito pequeno, uma coisa eu pensava sobre isso. Nossa, tem tanta gente que tem dependência química, tem tanta gente que está em depressão, tem tanta gente que está com problemas de ansiedade, tem tanta gente com problema no relacionamento, tanta gente com problema financeiro. E o que eu acredito que pode transformar a vida em qualquer um desses casos tem a ver com o que está dentro de nós, com a forma como nós interagimos com o mundo, com a forma que nós interagimos com nós mesmos. E aí veio a hipnose transformacional, que é uma forma de enxergar a hipnose como estilo de vida. Não se limitando, por exemplo, somente a um estado alterado de consciência ou ao rebaixamento do nível do senso crítico, mas entender que a hipnose acontece todo o tempo e que nós vivemos em estado de hipnose. Essa é a hipnose transformacional. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como a hipnose transformacional pode ajudar no tratamento de vícios, como a hipnose transformacional, e não só a hipnose transformacional, como a comunicação faz diferença para criar algum tipo de dependência ou não, e entender também sobre alguns outros tipos de tratamentos que podem ajudar. Obrigado pelo convite mais uma vez, Júlia. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que você queira fazer, ou o pessoal que está assistindo a gente aqui queira fazer também, vou trazer a Lili aqui, ó, para ajudar a gente. Não sei se deu para ver aqui, ó. Ela está aqui no meu colo. Deu. Bonitinho. Aqui, então, primeiro eu vou explicar para vocês o que são os vícios do ponto de vista da psiquiatria, qual que é o mecanismo de formar os vícios. Depois o Romani vai falar do ponto de vista da hipnose transformacional, o que gera os vícios e como que trata o vício por meio da hipnose. Então, do ponto de vista psiquiátrico, o vício ele aparece quando o uso de uma substância ou um comportamento, porque vício também pode ser de comportamento, né? Vício de jogar, vício em comprar, tem vício até de exercício físico hoje em dia, vício de sexo.
Então, o vício aparece quando a pessoa perde controle sobre o uso de uma substância ou sobre a realização de um comportamento, vira um uso compulsivo. E esse uso compulsivo é caracterizado principalmente pela perda de liberdade, a pessoa passa a desenvolver um sentimento específico que só é sanado com a realização desse comportamento ou com o uso dessa droga. Ela passa a utilizar cada vez por mais tempo, numa quantidade cada vez maior, ou no caso do comportamento, por um tempo cada vez maior, passa a ter uma coisa que a gente chama de tolerância, que é ter que aumentar a quantidade para atingir os mesmos prazeres de antes, a mesma quantidade de prazer que ela sentia antes, ou nunca mais conseguir atingir o mesmo prazer que ela tinha inicialmente. Começa a ter síndrome de abstinência, que são aqueles sintomas ou físicos ou cognitivos, de quando a gente tira a substância ou o comportamento. Começa a ter estreitamento de repertório, que é quando a pessoa abandona ou diminui outras coisas da vida que não se relacionam com o uso daquela substância ou daquele comportamento. Então, ela só, por exemplo, ela frequenta locais onde ela possa utilizar e abandona outros locais onde ela não possa utilizar, atrapalha no trabalho, atrapalha nos relacionamentos interpessoais, começa a ter esse tipo de prejuízo. E como que o vício na parte psiquiátrica é formado? Inicialmente, né, quando a gente usa uma substância ou faz um comportamento que causa muito prazer, ele atinge o sistema de recompensa do nosso cérebro. Libera dopamina. Onde tem o núcleo accumbens, que é a área de prazer, liberando uma grande quantidade da dopamina, que é essa substância que gera o prazer. Que a gente tem com tudo que a gente faz que causa prazer. Mas no caso dos comportamentos que causam vício das substâncias químicas, é uma quantidade muito, muito maior de dopamina. E aí a pessoa, ela se acostuma com essa quantidade maior de dopamina e dessensibiliza esse núcleo accumbens. Então, ela vai precisar de uma quantidade cada vez maior da dopamina para estimular esse centro de prazer. E aí ela para também de ter capacidade de sentir prazer ou diminui prazer com outras áreas da vida. Então, ela passa só a ter prazer quando ela utiliza aquela droga, aquela substância química. Mas à medida que vai evoluindo a dependência, ela passa a não conseguir ter mais prazer com aquela droga igual antes, e aí ela começa a usar mais para combater os estados de abstinência, que são sensações ruins de quando ela não está sob o efeito daquela droga, daquela substância. E além disso, as drogas também atingem o córtex pré-frontal, que é a região do nosso cérebro responsável por controlar nossos impulsos, nossas vontades, responsável por adiar recompensas. Então, é como se o córtex pré-frontal, que é a região da frente aqui, fosse uma peneira dos nossos desejos, dos nossos impulsos. E a droga faz com que afrouxe essa peneira e a gente fique mais impulsivo. Então, quando a gente está sob efeito de droga, por exemplo, a gente faz coisas que não faria se não tivesse sob efeito da droga, fala coisas que não falaria se não tivesse sob efeito da droga. E quando passa esse efeito, o córtex pré-frontal ele volta a funcionar normalmente. Mas de tanto usar a substância, ao longo do tempo, vai danificando o córtex pré-frontal de forma até mesmo permanente, em alguns casos. E aí a pessoa fica sempre mais impulsiva e passa a ter mais dificuldade ainda de controlar o uso dessas substâncias. Então, do ponto de vista psiquiátrico, é assim que se formam os vícios. Aí agora eu queria perguntar para o Romani, do ponto de vista da hipnose, qual que é o mecanismo de formação e de perpetuação dos vícios, das dependências? Que legal, tem muitos pontos em comuns sobre o que você falou, mas muito mais do que trabalhar, por exemplo, só com algo orgânico, é entender que esse algo orgânico, ele é diretamente influenciado pela minha própria história, pelas minhas emoções, que vão consolidando os sentimentos. E quando, por exemplo, uma pessoa diz, nossa, eu quero fumar um cigarro para ficar menos ansioso, ou eu vou jogar aquele jogo a noite toda porque assim eu consigo sanar a minha ansiedade. De certa forma, isso tem algum tipo de sentimento que precisa ser reajustado e aquilo acaba sendo quase que descontado ou no jogo, ou na comida, ou no cigarro, ou em algum outro tipo de droga. Então, não é só... E você vai ver que é muito similar, independente do tipo de vício, o comportamento de abstinência. O comportamento da pessoa que tem dependência, ele tem muitos pontos em comuns. Se você pegar qualquer tipo de dependência, você vai ver que a pessoa sente um tipo de ansiedade quando ela não está fazendo aquele comportamento que leva ao vício, seja a comida, seja o cigarro, seja o jogo, seja outro tipo.
Então, a pessoa fala, não, mas eu não tenho ansiedade, ou aquele tipo, o cigarro me ajuda a ficar menos ansioso, ou o celular me ajuda a ficar menos ansioso. Na verdade, o celular está criando ansiedade, ou o cigarro está criando ansiedade. Eu, por exemplo, eu me assumo, em alguns momentos, eu falo, nossa, cadê meu celular? Então, eu já estou ficando, de certa forma, em alguns momentos, opa, dependente do celular, eu preciso cuidar. Vou dar um exemplo. De vez em quando eu percebo, nossa, eu baixei um joguinho, fiquei tempo demais jogando. Como eu vou lidar com aquilo? Eu vou lá e deleto o jogo, porque eu sei que senão, de repente, eu começo a perder o controle. Eu sei que senão, de repente, eu começo a liberar dopamina e, de repente, aquilo vai entrando num piloto automático e quando eu percebo, eu já estou deixando coisas de lado relacionadas ao relacionamento, eu estou deixando coisas de lado relacionado ao meu bem-estar físico, à minha saúde emocional, de repente eu estou perdendo noite de sono e assim por diante. E isso vale para praticamente qualquer tipo de vício. Você vai ver que a pessoa que tem dependência em álcool, a pessoa que tem dependência em cigarro, a pessoa que tem dependência em outros tipos de vícios, de repente ela deixa de fazer algo que era importante para ela para fazer aquele comportamento que é uma adicção. Esse tipo de pessoa também, sem perceber, ele coloca na frente coisas que antes... Vou dar um exemplo aqui, ó. Se a pessoa é casada, tem um relacionamento legal e gosta do cônjuge. Só que ele perde tanto controle racional da situação que ele acaba largando o cônjuge para ir usar algum tipo de droga, ou para usar bebida, ou alguma coisa do tipo. Não porque ele não gosta do cônjuge, mas porque ele está perdendo o controle naquele momento. Isso tem muito a ver com as emoções, com a história que ele está contando sobre a própria história, com algum tipo de sentimento que está reprimido ali, entender os valores da pessoa, para entender um pouquinho. Olha que incrível isso. Quando nós conhecemos mais a fundo os nossos valores, os nossos princípios, fica muito mais fácil deslocar para o lugar certo a nossa energia. Como assim? Vou dar um exemplo. Se eu entendo que, por exemplo, o Romani, ele tem um valor muito forte de intensidade. Aquilo que ele faz, ele é muito intenso no que ele faz. O Romani tem um valor muito forte de contribuição. O Romani, ele tem um valor forte, no meu caso, e eu reconheço isso, que eu tenho valor de reconhecimento. E eu preciso de pessoas, eu gosto de ter pessoas próximas. Então, se eu vejo que eu estou ficando muito isolado um certo tempo, talvez focado no trabalho, que seja, eu estou talvez deixando de lado um pouco do valor de conexão com amigos ou valor de conexão com outras pessoas, que para mim isso é muito importante. Então, eu sei que se eu deixar isso de lado muito tempo, isso pode acarretar em algum tipo de comportamento compulsivo para o outro lado. Então, ao me compreender, eu consigo entender formas de lidar. Eu digo que a hipnose transformacional trabalha com o exercício de ganhar o controle da própria vida, compreendendo que isso de forma totalmente consciente, a pessoa não sai de si, ela continua ouvindo tudo, sabe tudo que está acontecendo. Só que esse ganhar o controle, eu gosto de usar uma metáfora, que é como se tivesse um navio no mar. Estou pelo telefone. Por favor. Que alguém me dá um navio no mar. Imagina essa cena, tem um navio navegando no mar. E de repente fala, nossa, mas eu não tenho controle sobre o vento, eu não tenho controle sobre o mar, eu não tenho controle se vai chover ou não, eu não tenho controle se vai fazer sol ou não, mas você tem controle sobre para qual direção você vai decidir guiar o seu navio, sobre como você pode treinar a sua tripulação, você tem controle sobre vários fatores dentro daquele navio, mesmo que você não tenha controle sobre tudo que está acontecendo lá fora. Então, para lidar com vícios ou para lidar com essa gestão das emoções, é entender que nem sempre nós temos total controle sobre o que aconteceu lá fora. Nem sempre nós temos total controle sobre o que aconteceu na nossa própria história. Mas nós podemos encontrar estratégias mais assertivas para entendermos e ressignificarmos a melhor história sobre o que já aconteceu até agora e também ter clareza sobre qual história que eu desejo viver. De forma consciente, reorganizando essas emoções. Por exemplo, imagina uma pessoa que deseja perder peso. A pessoa que precisa perder peso e ela quer perder peso, é óbvio para ela que precisa ser feito. É comer melhor, fazer atividade física. Por que ela não faz? A Gliciane acabou de falar que ela é viciada em doce. Doce é uma coisa que vicia muito, né? Então pode continuar falando aí sobre perda de peso. Então imagina isso. Olha que interessante, olha o quanto a nossa comunicação está diretamente ligada com o comportamento compulsivo ou com os vícios. Imagina isso. Duas pessoas. Uma pessoa tem compulsão por doces. A outra pessoa, não. Duas pessoas.
como que essa pessoa que tem compulsão... Quem que falou? A Gleiciane? É Gleiciane? Quem que é? Deixa eu achar o nome. Gleiciane, qual um doce que você é apaixonada? Coloca aí, um doce que você gosta demais, que você fala assim, nossa, quando eu vejo aquele doce me dá água na boca e eu fico... Qual que é um doce que você gosta? Pensa um doce que você... Meu marido tá falando aqui que ele é viciado em comida em geral. Comida em geral. Então imagina aquela comida, imagina, olha que interessante. Vamos pegar aqui, coloca algum doce que... Ó, vamos dar um exemplo aqui. Tem lá um pudim. Vou dar um exemplo do pudim, mas podia ser qualquer coisa. Eu não sou muito fã de pudim, não, mas eu sei que tem gente que ama pudim. Então imagina quem ama pudim, quem tem compulsão por comer pudim, como que ele olha para o pudim? Teve uma pessoa que falou aqui, depois eu vou dar uma lida nesse comentário. Mas como que a pessoa que tem compulsão por pudim olha para o pudim? Como que fica a comunicação fisiológica dessa pessoa olhar para o pudim? Quais os pensamentos passam, ou seja, a comunicação interna que ela tem ao olhar para o pudim? Como que o corpo dela reage ao olhar para o pudim? É completamente diferente da segunda pessoa que nem gosta de pudim, não tá nem com pudim. Então entende que a comunicação cria a nossa realidade? E quando eu digo que a hipnose transformacional é alterar a comunicação ou criar a comunicação para criar ou alterar a realidade, isso está acontecendo todo o tempo. Aquela pessoa, ao olhar para o pudim e sentir uma compulsão por pudim, ela está criando uma realidade congruente com o pudim como sendo algo muito mais maravilhoso do que talvez de fato ele é. Porque dentro dela, ela está interpretando assim. E é tão interessante que se eu pegasse, olha, se tiver alguém, tem alguém que tem, eu sou viciado em café, a Michelle falou. Michelle, sabe uma coisa que te faz ser viciado em café? Muita gente acha que é só a química do café. E eu te dou certeza que não é. Sabe o que tem muito por trás ali? Talvez o café, sem perceber, te traz a memória de um dia que você tomou café junto com seus pais, ou de um dia que você tomou café em um momento feliz. E quando você toma café, você não está tomando só café. Você está compilando um monte de memórias junto com esse café. Associadas a esse café. A mesma coisa, aquele pudim que eu falei aqui. Talvez aquela pessoa, a mãe dela preparava um pudim na infância dela, que era um pudim delicioso. E quando ela vê o pudim, hoje, como adulta, ela olha e fala, nossa, eu amo pudim. E, na verdade, o que ela ama é o amor e a atenção da mãe dela. Por isso que tem outra pessoa que não está nem aí com pudim. Então, quando se trata de algum tipo... Vou dar um exemplo. Por que que eu sei disso. Por exemplo, se eu ficar um tempo, se eu pegar algum joguinho e ficar jogando ele um tempo, daqui a pouco eu vou ficar invocado com esse joguinho. Por quê? Porque na minha infância, eu jogava coisas com os meus amigos. Então, quando eu brinco de algum joguinho, o que vem dentro de mim? Vem a conexão com os meus amigos. Eu tenho consciência disso. Então, quando eu estou jogando o joguinho, não é pelo joguinho mais só. Isso me traz uma memória de estar conectado, talvez, com aqueles amigos. Só que, então, como eu posso fazer para lidar com isso? Ao invés do joguinho só, eu posso lidar, talvez, ligando para um amigo meu, talvez trocando ideia com outras pessoas que eu tenho relacionamento, para lidar melhor com esse sentimento. Olha que incrível. Eu estou falando porque todos nós temos sentimentos e, sem perceber, nós vamos deslocar esses sentimentos de alguma forma. Seja de maneira... Às vezes é inconsciente, né, Romano? Então, para fazer isso que você está falando, tem que ter um autoconhecimento de perceber qual sentimento está ligado àquela compulsão. Assim, 99% das vezes é totalmente inconsciente. Quando é um comportamento quase que automático. Agora, para tomar consciência disso, provavelmente é porque você já passou por vários processos na área do desenvolvimento humano, você já fez algum tipo de atendimento para entender mais como você funciona. E a hipnose transformacional, ela ajuda em 2 pontos principais: ressignificação e clareza. Ressignificação é ajudar a fazer as pazes com o seu passado, honrar a sua história e reajustar a sua história. Entendendo que a sua mãe, vamos dar o exemplo que a pessoa tem compulsão por pudim, a sua mãe vai te amar e não é por causa do pudim que ela vai te amar. Cada tipo de droga vai ter um número diferente. Por exemplo, uma pessoa, para se tornar dependente de álcool, pode ser um tempo de limiar, em média. E isso, cada pessoa é diferente. Pode ser que uma pessoa vai se tornar dependente um dia, outra pessoa vai demorar 3 meses.
outra pessoa pode demorar 1 ano. Então, cada pessoa é diferente, mas tem alguns números que chamam a atenção. Por exemplo, dependendo do tipo de vício, dependendo do tipo de substância que a pessoa pode usar, pode ter também mais envolvimento químico além do emocional. Porque quanto mais emocional for, mais tende a demorar um tempo maior. Quanto mais química tiver envolvido, mais rápido a pessoa se torna dependente, que ela pode associar aquela química junto com o emocional que estava precisando ser ajustado. Então, agora tem algumas questões também que são interessantes, que é sobre pesquisas relacionadas a hábito. O hábito serve tanto para a construção de vício quanto para a reconstrução de vícios. Só que é importante entender que nessa pesquisa foi feito média. Média não é que todo mundo é assim. E entender também que, dependendo, hábitos não foram trabalhados só com substâncias químicas, mas hábitos consolidados somente falando de parte emocional, sem algo químico envolvido. Por exemplo, o hábito de arrumar a sua cama, ou o hábito de dormir cedo, ou o hábito de dormir tarde, assim por diante. Hábitos que têm mais teor comportamental do que químico. E percebeu-se que, em média, foram 66 dias, essa é uma pesquisa da Universidade de Londres, publicada pela Universidade de Londres, em média, 66 dias você se consolida um hábito. Só que, por exemplo, um vício para uma pessoa se tornar dependente de cocaína, em média, 4 vezes que a pessoa utilizou, em média, ela já se tornou dependente. São pesquisas que comprovam isso. Então, cada tipo de substância pode ter um número. E quando eu digo 66 dias, essa é uma média geral. Pode ser que para você vai ser 100 dias, pode ser que para você vai ser 3 dias. E entre a média, de acordo com a pesquisa realizada na Universidade de Londres, um hábito é consolidado em 66 dias. Agora, falando sobre a nossa comunicação para criar a nossa realidade, o conceito da hipnose transformacional, entendendo mais profundamente essa relação com os vícios, quando uma pessoa diz que, nossa, eu sou apaixonado por comer, percebe? Isso é muito mais emocional do que necessariamente só falando racionalmente. Até porque tem toda uma história. Tem todo sobre como era a relação com a comida, como era o preparo com a comida, a relação, principalmente a relação de amor que era dado à comida em relação aos pais. Você vai ver que geralmente compulsão alimentar está muito ligado com privação de alimento durante o período da infância e adolescência. Talvez a mãe, o pai falavam assim, você não pode comer senão você vai engordar. Então era como se fosse, nossa, então comer deve ser algo maravilhoso. Sem perceber, essa pessoa pode começar a pensar assim, ou pelo contrário, dependendo da pessoa que interpretar, ela pode de repente desenvolver algum tipo de anorexia ou bulimia. E uma coisa até curiosa sobre, agora falando sobre questão de compulsões, a anorexia é uma das poucas tipos de doenças assim que a pessoa ela acaba tirando a sua própria vida aos poucos, fora a depressão que causa suicídio e tal, mas a anorexia é pior do que a compulsão alimentar para comer demais. Porque a pessoa, ela se vê, ela cria uma distorção da própria imagem também, então tem alguns fatores psicológicos envolvidos ali, e isso está diretamente ligado com fatores emocionais. Se você conversar, e isso eu já fiz assim com centenas de pessoas diferentes, e quando você vai percebendo a história dessas pessoas, sempre tem pontos chaves, e vários pontos chaves, geralmente para reforçar. Tem uma teoria que, essa teoria, ela começa com Freud, trabalhando a ideia de inconsciente, a ideia de memórias reprimidas, a ideia de coisas que foram reprimidas em nossa história. E depois tem um outro teórico que se chama Roy Hunter, que trabalha com a ideia que é bem interessante de evento sensibilizador e evento ativador. Que é a ideia de que houve algum momento onde você se tornou mais sensível a algum tipo de trauma, vamos dizer assim. E depois você foi ativando isso. Como assim? Imagina que na história de uma pessoa, até então, ela não estava nem aí com pudim. Aí, de repente, a mãe prepara um pudim super delicioso no aniversário dela. Essa pessoa associa o pudim ao ser amado incondicionalmente. Ela nem sabe disso. Mas, na vida adulta dela, sempre que ela precisa ser amada incondicionalmente, ela vai lá comer o pudim. Porque isso está registrado. E nós registramos as nossas memórias, não só hipocampal, nós não só registramos, mas também na nossa amígdala mesmo, a nível fisiológico, nós começamos a registrar.
essas memórias. Tem uma história interessante do paciente chamado HM, que esse paciente, ele arrancaram o hipocampo dele. O hipocampo é onde a gente consolida nossas memórias, para ficar mais claro. E, assim, um dos grandes responsáveis pela consolidação de memória, principalmente a longo prazo. E ao arrancar o hipocampo do HM, porque ele tinha uma epilepsia grave na época, e isso tem mais de 50 anos atrás, então, na época, eles não tinham noção do que o hipocampo fazia. O HM, ele continuou consolidando um tipo de memória, chamado também de memória prime, que é quando a pessoa repete várias vezes aquele ato e sem saber por que ela aprende algo novo e consolida memórias. Como assim? Eles pediam para o HM fazer desenhos. E mesmo ele tendo a sensação que era a primeira vez na vida que ele estava fazendo um desenho, ele desenhava, depois de alguns anos, desenhava extremamente bem, como um desenhista profissional. Mesmo ele tendo a sensação que ele não tinha habilidade para desenhar. Quando ele buscava lembrança, não, eu não sei desenhar, não. Só que ele ia desenhar, ele desenhava extremamente bem. Por quê? Porque o corpo dele, o braço dele, registrou como é fazer aquela linha do jeito que ele está pensando. Ele não precisa nem saber que ele sabe desenhar. Da mesma forma que se você perde parte da memória, pode ser que você ainda continue sabendo falar, pode ser que você ainda continue sabendo andar de bicicleta, pode ser que você tenha várias... parte da memória operacional a gente consegue continuar realizando. Então tem muita coisa que é registrada, que está registrado quase que no seu corpo mesmo, sobre o que um tipo de pudim pode significar para você, ou o que um tipo de comportamento pode significar. E fazer essa reconfiguração, ela é extremamente importante e tem técnicas para isso. E uma técnica muito interessante, extremamente poderosa, que ajuda nessa reconsolidação, o primeiro passo é trazer emoção associado ao que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Imagina que tem uma pessoa que está dependente do cigarro. Está dependente do cigarro. Ou dependente da comida. Uhum. Ixi, mas estão me ligando toda hora. É porque, como está no celular, eu esqueci de pôr no modo avião o Wi-Fi, mas já tá organizando. Ó, basicamente, deixa eu voltar aqui o que eu estava falando aqui. Estava falando do tabagismo de uma pessoa que é viciada em cigarro, e aí você vai falar da ressignificação. Boa, ressignificação. Imagina isso. Essa pessoa ela viciada, dependente do cigarro. Eu preciso trazer uma emoção que envolve aquele ato de fumar. Ou a emoção que envolve... Beleza. Então, imaginando isso. Uma pessoa, ela traz emoção relacionado, seja o ato de fumar, seja o ato de comer compulsivamente. Como que você vai trazer emoção? Você pergunta, o que você sente quando você vê algum tipo de comida e você sente aquela vontade de comer? Nossa, eu sinto como se tivesse um amor em pessoa ali. Percebe? Olha o quanto a pessoa vai criando. E eu já fiz isso milhares de vezes, então vai ficando cada vez mais claro. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu sinto como se tudo tivesse perfeito, ou eu sinto... tem gente que fala isso, eu sinto raiva. E é curioso isso, porque quando você pergunta, tem que ser o mais espontâneo possível. Por isso que é interessante fazer o processo de indução antes. O processo de indução não é para deixar ninguém consciente, igual muita gente pensa. Eu não consigo ser induzido. Na verdade, nós somos induzidos o tempo todo. Se eu perguntar para você, por exemplo, se eu chegar para a Júlia e perguntar sobre o Dudu, e perguntar sobre uma memória do Dudu, daqui a pouco ela já começa a se envolver com a cena. O Dudu, o filho da Júlia. Então, da mesma forma, se começam a perguntar sobre coisas que trazem memórias da minha história, daqui a pouco eu me envolvo com a cena. E eu tô alterando o meu estado. É impossível. Eu começo a sorrir, eu começo a ficar triste, dependendo da memória que vier. Então, o que é trazer emoção? É simplesmente a pessoa está consciente. Só que simplesmente eu faço uma indução. A indução é, se a pessoa está pensando nas contas que ela tem que pagar, ela está pensando uma coisa nada a ver, eu começo a conectar com essa pessoa. Eu peço para ela seguir alguns passos simples. Ao seguir esses passos simples, a pessoa, agora, ela fica mais, vamos dizer assim, mais conectada comigo. É como se você chegasse, imagina que você está num ambiente e você está conversando com a pessoa. Quem já sentiu isso? Você está conversando com a pessoa e parece que não existe mais ninguém no mundo. Tá só você e aquela pessoa. Todos nós já sentimos isso em algum momento.
Uhum. Essa conexão que a gente precisa gerar. E o processo de indução, ele existe para que essa conexão aconteça. Quem já sentiu isso? Estabelecer um rapport, estabelecer essa conexão. Quem já sentiu? Parece que você está em um local, você começa a conversar com alguém e parece que pode ter 100 pessoas em volta, 1000 pessoas em volta, e parece que ninguém mais existe. Tá só você e aquela outra pessoa. Isso é a conexão gerada com as técnicas da hipnose transformacional. Quando você gera esse tipo de conexão, fica muito mais fácil de trazer emoção envolvida. Porque imagina, se a pessoa e eu estamos conectados e eu pergunto para a pessoa sobre qualquer coisa, a chance dela trazer uma memória relacionada àquela coisa é muito mais elevada. É diferente de se eu chegar para uma pessoa que eu nem sei quem que é na rua e perguntar. Então, antes que essa conexão aconteça, o processo da hipnose transformacional não é conduzido de forma organizada, ele está sendo conduzido de forma aleatória. E o trabalho do hipnotista, no conceito da hipnose transformacional, é ajudar a pessoa a sair de um estado de hipnose que ela está vivendo para entrar em um estado de hipnose mais assertivo para a vida dela. Ela continua ouvindo tudo, ela continua sabendo tudo que está acontecendo. Só que naquele momento que essa conexão acontece, e aí eu posso perguntar qual o sentimento que vem. Me fala a primeira coisa que te vem na mente. A pessoa fala mais espontaneamente, sem colocar aquelas barreiras todas, sem colocar todos os julgamentos, ou sem perguntar para que você quer saber disso. Porque agora nós estamos mais conectados. E ela está me ouvindo, ela sabe tudo o que está acontecendo. Só que quando ela fala desse sentimento, eu posso trabalhar com esse sentimento. E tem várias possibilidades de trabalhar com esse sentimento. Eu posso trabalhar fazendo a dessensibilização tanto no corpo, quanto eu posso trabalhar trabalhando as memórias que aconteceram no passado. Seja através de estratégias, por exemplo, de uma regressão para trazer a pessoa. E o que é uma regressão? Tem muitos mitos também envolvendo regressão, que às vezes as pessoas pensam, eu já estou acostumado. Tem gente que fala assim, vou fazer uma regressão, vou sair do meu corpo. Não, você continua ouvindo tudo. Você sabe tudo o que está acontecendo. Se eu pergunto para você o que você comeu ontem no almoço, você está fazendo uma regressão. Então é muito simples de se fazer uma regressão, é muito mais simples do que parece. Só que, nesse momento, eu posso perguntar qual a vez onde você sentiu isso? E a pessoa se lembra daquele sentimento associado a alguma cena da história dela. E eu posso dessensibilizar essa cena e ajudar a reajustar essa cena, fazer um reframe da cena. E eu vou dar um exemplo aqui interessante. Essa estratégia de trazer uma memória que aconteceu e colocar para fora é extremamente importante. Colocar para fora. Eu preciso que a pessoa coloque tudo aquilo que estava reprimido para fora para que ela se sinta aliviada e depois fazer a reconsolidação. E como o que está registrado ali nada mais é do que... Se a gente parar para pensar, o que é real? Real são sinapses dentro do nosso cérebro interpretando alguma coisa. Então, a realidade ela é interpretada pelos nossos 5 sentidos. Aquela cena não é um fato. Aquela cena é como você interpreta os fatos. Esse vício que uma pessoa tem também não é um fato. É conexões dentro do seu cérebro, dentro do cérebro da pessoa que está com dependência, que estão sendo fortalecidas ali, estão sendo geradas de alguma forma. Então, ao reconfigurar isso, eu coloco essas memórias para fora, eu reorganizo essa cena e eu preciso transformar o sentimento em uma cena. Por que transformar o sentimento em uma cena? Porque trabalhar, só vamos dar um exemplo, o sentimento de angústia, o sentimento de raiva, o sentimento de culpa, ou o sentimento de amor, que seja, ainda fica mais intangível. Quando eu transformo isso em algo tangível e a pessoa entende que ela está ressignificando algo tangível, ela começa a ter mais possibilidade de contar uma nova história. E a pessoa precisa entender que é um processo ativo. Não é um processo, eu vou sentar, não vou fazer nada e minha vida vai mudar. Não, é um processo de, quando se trabalha com um terapeuta na área de hipnose transformacional, são 2 pessoas trabalhando juntas, o terapeuta e a pessoa do outro lado vai precisar também se envolver ativamente no processo. Por isso que em alguns momentos, quando a pessoa está muito apática, por exemplo, em casos de depressão mais severa, ou em alguns casos dependendo, é importante o uso do medicamento em conjunto, ou quando a pessoa tem algum tipo de dificuldade de compreender comunicação, algum tipo de debilidade, dependendo do caso, a estratégia de alteração, de mudança da comunicação, também não precisa ser só através de regressão. Eu posso trabalhar isso com técnicas no presente. Eu posso trabalhar isso com estratégias de mudança da comunicação no aqui e agora. Entender, isso tem um terapeuta
que até quem quiser, depois eu recomendo, é um cara extraordinário, que ele se chama Fritz Perls, da Gestalt Terapia, que ele trabalha a ideia de figura e fundo. O que é isso que ele estava querendo dizer com a ideia de figura e fundo? É que a todo tempo tem algum tipo de figura que eu vejo no ambiente, só que para ver a figura, eu tenho que deixar de ver o fundo. Eu não consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para ver a figura, eu preciso deixar de ver o fundo. E para ver o fundo, eu preciso deixar de ver a figura. E o que ele está querendo dizer com isso é que, para uma pessoa ver algum tipo de problema agora, ela está deixando de ver um monte de oportunidade. Para quem está vendo as oportunidades, está deixando de ver um monte de problema também. Uhum. E nesse momento, relacionando isso, por exemplo, com o vício, a pessoa que olha para o cigarro e diz, nossa, esse cigarro me deixa menos ansioso, ela está se contando uma história. Ela está se contando e, na verdade, está mentindo essa história, porque o cigarro está criando a ansiedade. Assim como o celular está criando a ansiedade, assim como a comida está criando a ansiedade. Então, comer não é o que te deixa menos ansioso. É o comer que tá, compulsivamente é o que está criando essa ansiedade. E você está tampando ela. E até uma coisa muito curiosa. Hoje a gente usa ansiedade para tudo. Você já viu que tipo, o nome é ansiedade para tudo. E ansiedade tem outro nome para cada pessoa. Quando alguém fala, Romani, como eu lido com a ansiedade? Você tem que entender qual o sentimento de ansiedade de cada ser humano. Porque para um, ansiedade é culpa. Para outro, ansiedade é raiva. Para outro, ansiedade é agonia. Para outro, é angústia. Para cada um é uma coisa. Então, para essa pessoa que o sentimento de ansiedade é raiva, o sentimento de ansiedade tem um peso totalmente diferente do peso daquela pessoa que a ansiedade para ela é culpa, ou rejeição, e assim por diante. E ao trabalhar esse sentimento que está por trás da ansiedade, consequentemente você consegue ajudar uma pessoa a lidar com vícios. E tem casos extraordinários de pessoas que, por exemplo, tem clientes meus que conseguiram lidar com dependência química, com crack, cocaína, com vários tipos de drogas pesadas e que geram uma dependência forte. E tem até uma coisa interessante sobre algumas pesquisas sobre dependência. No geral, a pessoa, para lidar com a dependência, ela vai, em média aqui, uma pessoa que parou. Se você conversa com alguém que parou, ela tentou parar umas 3, 4 vezes antes. Então, é um processo. É importante durante esse processo. Pode ser que vai acontecer de primeira? Óbvio que pode. Mas o que eu estou querendo dizer é normal. E um dos problemas que mais atrapalha a pessoa que tem dificuldade é que ela tenta parar uma vez e aí às vezes ela não consegue e ela fala, eu nunca vou conseguir. Eu sou assim mesmo. As coisas, para mim, não mudam mesmo. E tem pesquisa já que mostra que, em média, 3 a 4 vezes. É 3, alguma coisa lá. Mas 3 a 4 vezes. É normal, vai. É normal. Só que lidar com a recaída também precisa ser importante. E lidar com a recaída entendendo que, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que deseja parar de fumar. E aí ela ficou 2 semanas sem fumar, de repente ela pôs um cigarro na boca e ela se sente culpada e se sente um lixo e fala que não consegue. E ao invés de olhar para o problema e achar que é incapaz ou insuficiente, ela tem que olhar também para, nossa, olha quantos cigarros você deixou de fumar. Vamos fazer as contas aqui? Se talvez antes ela fumava 20 cigarros por dia, 20 vezes 10 já dá aqui 200, vezes 14 dá 280 cigarros que ela deixou de fumar. Parabéns por isso. E focar também nos ganhos. E tem algumas estratégias, como, da mesma forma que a dependência gera algum tipo de dopamina, nós precisamos criar estratégias para liberar dopamina com outras coisas. E, principalmente, trabalhar o emocional por trás junto com isso. E entender que nós somos também, não tem jeito, nós somos animais. Então, nós trabalhamos com recompensa e nós trabalhamos com ideias de nos afastar da dor e de buscar coisas que nos levam a prazer. É por isso que uma pessoa fica dependente. É porque ela está buscando alguma coisa que está levando ela ao prazer. Então, se eu posso... E o interessante é que, conscientemente, nós não tomamos consciência disso. A pessoa que ela pode estar dependente, ela fala, cara, isso não me dá prazer, mas eu vou lá e uso. Só que, no fundo, ele está tendo prazer com aquilo, porque é no corpo. Da mesma forma que se eu chego e crio estratégias, gatilhos, vamos dar um exemplo, uma estratégia que eu gosto de trabalhar, eu chamo de arquitetura da inevitabilidade ou inevitabilidade de conquistas.
que eu trabalho dando duas possibilidades ou a pessoa vai ter que fazer um comportamento para extinguir aquele tipo de comportamento que ela deseja parar, ou a pessoa, vou explicar isso de forma mais clara. Imagina isso. A pessoa deseja parar de fumar. Vou dar um exemplo do parar de fumar. A pessoa deseja parar de fumar. Isso aqui é uma coisa comportamental também falando. Primeiro ponto, eu vou criar algum tipo de punição que a pessoa vai se dar caso ela fumar. Só que essa punição não é porque ela fez alguma coisa que ela tem que se martirizar, não. Pode ser uma coisa que ela vai falar assim, cara, isso aqui eu não quero ter. O meu corpo sabe que eu não quero ter isso. Vou dar um exemplo. Eu não gosto de tomar banho gelado, então eu vou tomar um banho gelado se eu fumar um cigarro. Ou eu sou muito pão duro, eu vou dar R$10 para a primeira pessoa que passar na frente, na rua, que eu não conheço, toda vez que eu fumar um cigarro. Tem que ser um comportamento que a pessoa vai se sentir extremamente desconfortável de fazê-lo, só que ao ponto também, encontrar esse ponto de equilíbrio, que a pessoa vai fazer. Porque também não pode ser uma coisa que ela não vai fazer, tipo, eu vou arrancar o meu braço. Não, isso não serve. Tem que ser uma coisa que ela sabe que vai fazer se falhar. Isso. Uhum. E agora, por um lado, eu coloquei a inevitabilidade. E para o outro lado, eu coloco as conquistas. E isso é extremamente importante. Eu gosto de colocar conquistas, eu gosto de trabalhar. Olha, quando eu ficar um dia, vamos dar um exemplo, sem fumar. Um dia sem fumar, qual será a minha recompensa? Pode ser simples. Pode ser eu vou pular na minha casa e dizer que eu sou foda. Pode ser qualquer coisa simples. Mas precisa haver uma celebração. Precisa haver um momento onde o seu corpo começa a registrar que você está conseguindo caminhar na direção que você se propôs. Uhum. E colocar o ganho de curto prazo, colocar o ganho de médio prazo, por exemplo, uma semana. Qual será a sua recompensa depois de uma semana? Ah, eu vou sair para jantar, agora no caso pedir um delivery, dependendo com essa situação de quarentena. Ou eu vou pegar, alugar um filme lá no Google Play, eu não sei, colocar uma coisa, por mais simples que seja, que você pode se dar, se premiar com uma semana. E com 30 dias, qual será a sua recompensa de 30 dias? Isso é importante, você se recompensar, você celebrar, você conquistar os seus ganhos no meio do processo. E entender também, tem uma coisa que eu gosto de fazer para trazer consciência. Porque por mais que a pessoa sabe, por exemplo, que o cigarro, para quem não fuma, a mesma coisa, Mari. Imagina aqui, ó, a Mari perguntou para outros tipos de vício. A mesma coisa. Eu poderia usar, vamos supor, que eu desejo parar com a minha compulsão por doce. Então, o que eu posso fazer? Opa, eu vou tirar e é interessante criar estratégias pontuais e bem claras e específicas. Porque falar, eu nunca mais vou comer doce da vida, também não é assim. É entender, opa, o que é mais fraco? Ah, cara, bolo de chocolate. Todo dia à tarde eu tenho que comer um bolo de chocolate. Estou dando um exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar o bolo de chocolate, que é a coisa que eu mais tinha compulsão. Ah, eu vou cortar o bolo de chocolate. Beleza. O que eu posso fazer? Um dia sem bolo de chocolate, qual será a minha recompensa? E não é que eu nunca mais vou comer bolo de chocolate, não. Isso também é interessante. No caso do bolo de chocolate, no caso de cigarro, é interessante a pessoa parar porque ela quer parar. Mas é entender que quando ele for comer o bolo de chocolate, ele pode comer um pedacinho de bolo de chocolate. Não precisa comer o bolo de chocolate inteiro. O gosto mesmo. O gosto é o mesmo. E aí ele pode colocar, com uma semana. Com uma semana é comer um pedacinho, quem sabe, do bolo de chocolate. Só que trazer essa consciência. E da mesma forma, eu posso criar essa estratégia com outros tipos. Eu posso criar estratégia que seja, eu quero começar a criar o hábito de leitura. E outra coisa que eu gosto de trazer consciência, não começa falando eu vou ler um livro por dia, não. Tem gente que vai fazer esse exercício e fala, eu vou ler um livro por semana. A pessoa nunca leu na vida e ela já quer começar lendo um livro por semana. Então, pensa na estratégia da formiguinha. Pensa, qual o mínimo possível? Eu gosto de pensar assim, ó. Se for uma atividade que eu quero começar a fazer, vamos dar um exemplo de leitura. Ao invés de falar, eu vou ler 50 páginas por dia, é possível ler 50? É possível. Só que as chances são que vai ter dia que você vai estar cansado e não vai ler, e você vai se sabotar, e não é isso que é para o exercício acontecer. Então você vai criar uma estratégia tangível. Como assim? Eu gosto de trabalhar com a ideia, você vai ler 2 páginas de um livro por dia. Porque 2 páginas de um livro, você pode estar cansado, você vai lá ler as 2 páginas e pronto. E às vezes vai ter dia que você vai ler 30, vai ter dia que você vai ler 50, mas você se propôs 2.
E essa estratégia cria uma recompensa. E essa estratégia faz você, por mais que você esteja, nossa, não quero ler não, mas 2 eu consigo. Isso cria um hábito muito mais forte de você começar a consolidar o hábito de leitura na sua vida, ao ponto que depois, mesmo que você abandonar a ideia de ter que ler todos os dias, fica mais fácil você pegar um livro e ler com facilidade. Porque vai ter dias ali que você leu 30 páginas, vai ter dias ali que você leu 50 páginas, vai ter dia que você leu 100 páginas, quem sabe. Então, essa estratégia da formiguinha para consolidar os hábitos. E olha, os hábitos são consolidados. Isso também eu estou falando, o meu corpo está reaprendendo a forma de interagir com o mundo. O meu corpo está aprendendo a forma de reinteragir com o cigarro, por exemplo. Até uma estratégia muito interessante, eu posso criar coisas secundárias. Ao invés de falar, cara, se eu for fumar, se eu for me sabotar, eu vou ter o cigarro ali. Não. Primeiro ponto, se eu decidir que eu vou parar de fumar, eu vou jogar todos os maços de cigarro fora. E porque assim eu vou ter que dificultar ainda mais a minha sabotagem. Você não pode facilitar a sua sabotagem. Por exemplo, o meu caso, lembra que eu falei em relação a determinado tipo de joguinho lá? Se eu percebo que eu estou envolvendo, eu vou lá e apago. Eu não posso facilitar a minha sabotagem. Porque até uma estratégia, eu quero começar a fazer atividade física. Sabe um jeito de você facilitar o novo comportamento? Um jeito que eu pego, quando eu falo, cara, amanhã eu vou fazer caminhada. Se eu quero amanhã fazer caminhada, eu já chego, deixo o tênis e uma roupa de caminhada do lado lá da minha cama. E eu ainda deixo, às vezes, até uma garrafa d'água lá. Porque eu começo a me sentir um idiota se eu acordar no outro dia, ver aquilo lá e não for fazer a caminhada. É uma estratégia para facilitar a minha decisão que eu quero tomar. Então eu já tomei a decisão. Então eu não preciso ficar querendo tomar essa decisão mais vezes. Lógico que ainda pode existir aquela negociação. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. A mesma coisa. Eu quero começar a evitar de comer o bolo de chocolate. O que eu posso fazer? Eu não vou comprar bolo de chocolate. Se antes sempre tinha bolo de chocolate, se eu vou no supermercado, eu quero evitar aquele tipo de alimento gorduroso. O primeiro ponto é criar essa estratégia. Eu vou evitar comprar aquele tipo. Pelo menos nesse tempo que eu estiver me reeducando. E aqui eu estou falando de estratégias também comportamentais, mas isso é extremamente importante, trabalhar o emocional junto. Porque 2 pontos, ressignificação e clareza. Clareza tem a ver com entender com clareza os meus propósitos e estratégias claras de o que eu vou fazer no lugar do que eu vinha fazendo. Porque às vezes a pessoa está se ressignificando, mas ela fica perdida sem saber o que fazer. É como se chegasse uma criança e falasse assim, ó, não mexe naquele copo ali, viu? E o menino tá lá numa sala onde não tem nada dele fazer. Ele pensa, o que eu vou fazer se não for para mexer nesse copo? É a mesma coisa quando você fala para a pessoa, não come o bolo de chocolate. A pessoa, o que eu vou fazer se eu não como o bolo de chocolate? Onde então, que eu vou fazer? Eu preciso direcionar para um novo tipo de comportamento, um novo tipo de estratégia. E aqui, seja falando aqui a comida, seja falando vícios de cigarro, seja outros tipos de comportamentos. E começar vamos dar o exemplo aqui do cigarro. Vamos supor que a pessoa jogou o cigarro fora, ela tomou a decisão. Ela decidiu, eu não fumo, e colocou a meta de uma semana, colocou a meta depois, a meta de prêmio com 66 dias, vamos dar o exemplo aqui. A primeira semana tem um prêmio, o primeiro dia um prêmio, 30 dias depois um prêmio, só que aí vamos supor que ela se sabotou no processo. Ela tem que também fazer um acordo com ela mesma. Se eu for me sabotar, eu vou comprar um cigarro de uma marca que eu não gosto. Olha que interessante essa estratégia. Parece simples, mas só a estratégia de usar o cigarro que ele não gosta começa a fazer ele ficar consciente que ele é viciado. Porque quem é dependente não sabe que é viciado com clareza. Ele fala, não, eu gosto, mas eu gosto. Eu sou assim mesmo. A pessoa não toma consciência dos prejuízos que aquilo está trazendo para a vida dela. E quando traz prejuízos? Os prejuízos principais traz quando a pessoa está atrapalhando o sono da pessoa. A pessoa... O cigarro, gente, parece simples. Por exemplo, eu estou falando cigarro, mas tem vários outros tipos de vício. Você sabia que uma pessoa que é viciada em cigarro, ela tem que criar a rotina do dia dela, muitas vezes em dependência desse cigarro? Como assim? Ela tem que... tal hora eu tenho que sair para fumar. Aí depois eu tenho que voltar, mas eu não posso estar perto daquilo ali. Não. Ele tem que pensar um monte de coisa. Então o dia dele é diferente. Ele não simplesmente está fazendo as coisas. Ele tem que criar um monte de mini coisas ali no meio daquilo tudo para dar certo, para ele poder fumar os cigarros dele ali no dia dele.
Isso gera um monte de desgaste, um monte de perca de tempo, um monte de perdas, além só dos prejuízos físicos que o cigarro dá. Isso tem muito a ver com o emocional. Aqui eu estou falando do cigarro, mas isso vale para outros tipos de vício. Isso, a mesma coisa vale para uma pessoa que tem compulsão alimentar mesmo, para você ter ideia. Teve pessoas que fizeram tratamento que chegavam a pegar lixo, comida no lixo, e não porque precisavam, não é porque não tinha dinheiro para comer, não. É porque via a comida, sentia tanta compulsão que ele pegava e comia. Nossa. E eu estou falando sobre isso, que eu estou falando já num nível bem patológico. Então é trabalhar essa parte emocional junto e dar um grande porquê. E tem que trazer clareza com esse grande porquê, é muito poderoso. Uma estratégia simples, mas que ajuda a trazer essa clareza. Eu gosto de listar, eu chamo de criar os dois lados. Eu gosto de criar a vida dessa pessoa. Se ela continuar com esses vícios, todos os prejuízos que ela está tendo, e ajudar ela a listar. Vou dar um exemplo que seja uma pessoa que ela está atrapalhando o relacionamento, às vezes ela está atrapalhando a noite de sono, às vezes vamos dar o exemplo do cigarro, atrapalhando porque o mau hálito, os dentes ficando podres, a questão de impotência sexual para homens, a chance de maior infertilidade para mulheres e vários outros prejuízos que eu preciso que a pessoa liste. E olha o quanto isso é poderoso de trazer consciência. Não é só falar. Eu preciso falar, eu preciso que ela escreva. Se possível, eu posso até levar ela para ver uma pessoa que teve problemas relacionados ao cigarro. É diferente a ficha cair. É diferente alguém falar sobre ou você ver aquilo na sua frente. É registrado no seu cérebro de uma forma que você vai interiorizando quando você sente. Por isso que é importante sentir. E quando você vê uma pessoa morrendo na sua frente, o sentimento é muito diferente do que alguém te contando que alguém morreu. Agora, se eu conseguir criar uma estratégia para que você se envolva emocionalmente, visualizando essas cenas, eu também consigo associar isso a nível emocional. Quando associar a nível emocional, fica muito mais poderoso. Porque para consolidar memórias, falando aqui, dois princípios principais, né? Que é ficar repetindo aquilo para consolidar uma memória, como o HM fazia para desenhar, ou eu posso me envolver emocionalmente com a situação, que aquilo vai criar uma memória muito mais forte. E lembrando que as nossas memórias elas são muito plásticas, elas são muito facilmente alteradas. Olha que interessante. Ainda não, ainda tem uns 4 minutinhos. Olha que interessante. Se você pega uma mesma pessoa, vamos supor que ela foi numa reunião. Se você pergunta para ela como foi a reunião, pode ser que ela fala, foi incrível. E você pergunta ela 2 dias depois como foi a reunião, ela foi legal. A mesma pessoa. A reunião foi a mesma. Nós vamos reinterpretando aquelas memórias. Ou pode ser que você pega... Tem um exemplo que eu gosto de dar, que foi um exemplo interessante que eu vi acontecendo, de uma pessoa que aos 15 anos, na festa de 15 anos dela, ela se achava a pessoa mais linda da festa, estava maravilhosa, com a autoestima lá em cima. Aí depois, por volta lá dos 25, 20 alguma coisa anos, ela já se achava brega e cafona. A mesma pessoa. Então, a mesma pessoa, olhando para a mesma memória, ela pode reinterpretar essa cena. Então, quando eu trabalho com a estratégia de reconsolidação, com a estratégia de reenvolvimento, eu estou reajustando a interpretação que aquela pessoa tem sobre a própria história e isso, consequentemente, vai ajudar a lidar, seja com vício com cigarro, seja com vício em relação à comida, seja com vício em algum outro tipo de compulsão, seja sexual e assim por diante. Porque é muito mais emocional do que racional. Uhum. Aqui para resumir, nós falamos da importância de trabalhar o emocional junto. Nós falamos da estratégia de criar os dois futuros, os dois lados, criar a estratégia. Tudo de bom que pode acontecer, listar. Tudo de ruim que pode acontecer, listar. E você vai ver que geralmente as pessoas que têm algum tipo de vício, essas coisas ruins tendem a se repetir em muitos pontos para você poder até dar ideias para a pessoa. Quando a pessoa fala, não, mas não tiver sabendo de ideias, você pode perguntar para ela, olha, a questão financeira do cigarro, tem um monte de coisas que vão se repetir em relação que a pessoa pode trazer consciência, você pode fazer conta e mostrar o quanto ela está perdendo, ou se a pessoa tem uma conexão forte com o filho, falar sobre o fumante passivo e mostrar coisas claras sobre o quanto aquilo está atrapalhando a vida do filho dele e assim por diante, fazer ele escrever sobre aquilo.
o lado de dor. Do outro lado, mostrar todos os ganhos que ele pode ter. Você pode fazer uma visualização com técnicas de ponte para o futuro, onde essa pessoa vai se imaginar. E eu gosto de fazer, muitas vezes eu faço desse jeito. Eu coloco dois lados. Eu faço ele caminhar na vida dele, com ele com vício, só para ele tomar consciência que ele não quer aquilo para a vida dele. E eu faço a vida dele na visualização, meio que falando assim, cara, percebe que você ficou impotente, percebe que não sei o quê. E ele fala, Deus me livre. Só que depois eu volto ele para a encruzilhada. E na encruzilhada, eu falo, agora, ainda bem que nós estamos vivendo o presente. E você pode tomar uma decisão agora. E quando ele pode tomar essa decisão, eu faço ele ir para o novo futuro que ele está escolhendo. E não, isso é tão fantástico que na hora que ele toma a decisão, eu faço ele imaginar. Você está um passo, só tem uma coisa que pode te impedir. É essa porcaria de cigarro. E se o cara está no bolso dele, eu faço o cara rasgar o cigarro. Eu faço o cara jogar Por quê? Eu preciso trazer comunicação para que exista envolvimento emocional. Não é que assim, quando aquilo traz emoção. O ato de rasgar o cigarro para ele pode trazer emoção. E tem visualizar o futuro bom sem o cigarro. Tudo que pode vir de bom quando ele não tiver o cigarro. Com certeza. E trazendo as emoções vívidas na cena. Aqui já está faltando um minutinho para terminar aqui. Júlia, eu quero te agradecer demais. Depois nós podemos fazer mais lives como essa. Pessoal, vocês gostaram? Deixa o coraçãozinho se você gostou aqui. Deixa o coraçãozinho. E para quem quiser um áudio de auto-hipnose sobre cigarro, me manda um direct lá que eu mando um áudio de auto-hipnose para ajudar pessoas a parar de fumar. Quem quiser, manda um direct lá também, lá no Instagram, que eu mando esse áudio para você. Se você quiser compartilhar ele com alguém também, alguém que queira parar de fumar, manda o direct lá que eu mando para vocês o áudio. Júlia, quero te agradecer demais. Ótima noite para você. Desculpa se eu tiver falado demais. Não, foi ótimo. Eu queria agradecer o Romani por ter aceitado o meu convite. Eu admiro demais o Romani, o trabalho dele. E com certeza aí ele ainda vai ajudar muitas pessoas durante o caminho dele, que essa é uma das missões do Romani. Muito obrigada, Romani, por ter aceito. Tamo juntos. Somos parceiros de missão.